Olha, estamos de volta com o nosso IAD. Hoje o tema é planejamento estratégico. Volto a repetir para você, você pode enviar as suas perguntas, nós já vamos começar a responder. E nós, antes de sairmos aí para o nosso intervalo, a gente estava debatendo, eu queria voltar em duas perguntas inicialmente. Primeiro, como definir metas de audiência? Queria que você falasse um pouquinho o que você pensa disso, Marcelo. Eu acho que é uma dificuldade hoje para as emissoras que não estão nos 9 maiores mercados do país ter dados sobre audiência, dados confiáveis, né? Uhum. É difícil, é um desafio. Portanto, se você não sabe qual é a sua audiência, ou se você não ou tem uma dificuldade de saber, como é que você vai estipular metas? Porque, como disse, de novo, sempre parafraseando aqui, grande Edson, como é que você vai estipular metas se você não consegue medi-las? Uhum. Né? As duas coisas vêm junto, não tem como elas estarem separadas, né? Então, me parece que mais do que audiência numérica, talvez as emissoras possam caminhar, eventualmente, para um conceito de audiência qualitativa, ou por segmento, definição de alguns públicos, em alguns horários. Qual é a relevância de eu ter notícia, mas minha emissora só trabalha com música, mas em qual horário os teus próprios anunciantes não gostariam de estar ouvindo notícias? De repente você pode construir uma audiência qualificada para um público que, inclusive, não é só audiência, ele é anunciante também, num boletim de 30 minutos que você pode produzir de notícias relevantes locais, das 7h30 às 8h, por exemplo. Então, meta de audiência é legal, mas se você não tiver um retrato exato de qual é a sua audiência hoje, ela vai ser mais difícil. Estabelecer, né? Uhum. Eu só complementando o seguinte, no nosso caso, como é que a gente tem feito lá? A gente define posicionamento. Certo. Tá? Então, a gente entende que é complexo, mesmo você tendo as informações desse mercado, como é o caso de Curitiba, você fala assim, eu quero esse índice ou esse share. Então, a gente procura fazer uma combinação de posicionamento, assim, eu quero o primeiro lugar, eu quero estar na liderança, né? E junto com essa liderança, eu quero crescer o meu índice de audiência. Então, eu vou lá e estabeleço aí vinculado a um objetivo, né? Porque, voltando, é importante, a meta por si só, ela pode ficar muito vazia, ela pode ficar solta, né? Eu costumo dizer que a meta ela tem que estar vinculada a um objetivo, porque a meta ela é o desdobramento desse objetivo, né? É a forma como você consegue quantificar esse objetivo através da meta. Então, é mais fácil para a gente definir, a gente quer esse programa, né? Ou essa manhã, no caso de rádio, ou essa tarde. Isso. A gente quer colocar em primeiro lugar. E aí, junto com esse índice que a gente tem hoje, a gente procura trabalhar um percentual de crescimento. Uhum. Mas mesmo assim, você corre o risco, né, de aumentar esse índice de audiência e perder a tua posição. Uhum. Por isso que a gente trabalha nessa combinação. Né? Não dá para pensar numa coisa só. Ok. Tá? A outra pergunta que faria para vocês é como, pensando também, voltado um pouco ao interior, né, como investir em estratégias mais viáveis e assertivas, se bem que toda estratégia que você elabora e planejamento você quer acertar, né, lógico, mas como investir em estratégias viáveis e assertivas? Eu teria que pensar aqui nessa pergunta sobre qual o ponto de vista, né? De uma maneira geral, a gente trabalha muito com plano de ação. Então, quando eu tenho a minha forma de pensar na estratégia é exatamente como eu elaboro esse plano, né? Uhum. Como que eu consigo torná-lo mais completo possível, né? Então, eu digo assim, quando eu tenho uma meta, eu preciso de uma estratégia para alcançar essa meta. Quando eu traço a meta e eu busco uma estratégia, a forma como eu uso é através de um plano de ação. Eu busco todos os componentes que façam que me cerquem, né, que me ajude a atingir aquele objetivo. Então, de uma maneira assim, mais aberta, eu diria, eu penso no plano de ação que seja uma forma de você
definir a parte que seja mais assertiva, né? Ter um plano de ação. Ok. Acrescentar algo, Marcelo? Eu acho que a gente já falou um pouquinho que a estratégia ela tem uma chance de ter efetividade na medida em que a gente pensa de uma forma um pouco mais ampla. A análise SWOT acho que ajuda muito para isso, o triângulo lá que a gente falou também, e a execução, acrescentaria só a questão da execução, que é um pouco do plano de ação que o Edson falou. A execução, às vezes, ela consegue fazer uma estratégia ou um determinado projeto que nem era tão bom assim, num grande sucesso, né? Cuidado no detalhe, cercado de bons profissionais, e pensar fora da caixa é difícil. Mas mais difícil ainda é você pensar fora da caixa e pensar certo. E fazer isso certo, né? Tá, na experiência que vocês... Só complementando aqui, eu costumo dizer também assim, ó, quando a gente fala em estratégia, pelo menos esse é o nosso entendimento no grupo, né? A gente tem 2 tipos de estratégia. A estratégia de posicionamento e a estratégia de mudança de rumo. Né? Legal. Então, se eu estou lá em segundo lugar e eu quero buscar o primeiro, é uma mudança de rumo. Então, eu tenho que pensar numa estratégia de como eu vou fazer. E aí eu utilizo a forma mais prática que a gente tem, que seja mais assertiva, é o plano de ação. Se é uma estratégia de posicionamento, né? Ou seja, eu quero me manter no lugar que eu estou, eu continuo mantendo o plano de ação como forma de me cercar para que eu também alcance o objetivo. Não, só para pegar a carona aqui. Eu acho que o pensar fora da caixa, a inovação, ela tem que estar baseada numa premissa muito séria, que é a possibilidade do erro. Então, quando você faz a pergunta, como fazer estratégias mais assertivas e mais viáveis, às vezes é fazendo algumas que não foram assertivas e com esse aprendizado você chega numa solução melhor. Isso é importante colocar, porque senão é igual a entrevista de jogador de futebol, né? O cara só fala os gols bonitos, o clipe que ele edita lá, o DVD, só tem jogadas lindas, então a gente fica aí... Não, às vezes errar te catapulta ou te dá uma alavancada de aprendizado que te coloca numa situação de assertividade e de efetividade. Então, uma resposta até um trocadilho engraçado, como ter estratégias assertivas e viáveis, às vezes é primeiro não tendo assertividade. Mas a vida é assim, a gente aprende com os erros também, né? Mas é que a gente vê um mercado tão hoje exprimido, né? com pouca margem, que às vezes as empresas se retraem e daí o que acontece? Inovam menos. Porque se permitem errar menos. E ao fazer isso, volta para o ciclo de repetição, de fazer as velhas práticas. Certo. Bom, eu vou aqui começar um pouco também pelas perguntas. O Helder é de Aracaju, Sergipe. Vocês estão corretos. As empresas, as rádios aqui em Sergipe, na maioria das vezes estão preocupadas apenas no resultado financeiro e não no planejamento. Edson, como você e sua equipe realiza um pré-planejamento em uma empresa familiar, onde o dono faz interferência a todo momento, por exemplo? Tá aí um desafio, né? E tanto. Pergunta fácil para você. Quantas vezes o Ratinho te liga? Brincadeira, né? Não, o Ratinho não tem... Mas o Ratinho tem um viés artístico e eu tenho lá uma relação muito tranquila, sem interferência. De fato, não tem interferência. Mas eu posso falar para vocês do grupo anterior que aí o dono ele participava no dia a dia. E aí sim. E a minha primeira preocupação é o alinhamento, né, que eu comentei com vocês. Nós precisamos desenvolver essa questão de ter um alinhamento dentro do time. Eu até me contaminei, não, eu me vacinei, porque quando o dono liga, e aí, às vezes o Ratinho é assim, ele liga para um, ele liga para outro, né? E aí eu falava assim, gente, nós temos que estar alinhados. Porque se o Ratinho liga para o A, ou liga para o B, ou liga para o C, a gente vai falar a mesma língua. Então você tem que pensar aí, Helder, em fazer um processo de catequização do dono sobre a questão da gestão, né? E aí a definição de definir um norte é importante, né? Eu sempre digo que todo grande navegador sabe onde fica o norte e o que fazer para chegar até lá. Então esse é um processo que a gente tem que estar catequizando, tem que estar colocando em alinhamento com todo o time, né, para que aí as pessoas começam a entender o todo, e aí faz sentido na vida profissional de cada um, para se atingir o objetivo. Eu, quando cheguei lá no Grupo Massa, rapidamente aqui,
o Benedito, que está aqui, que é o diretor executivo da rádio, a gente chamou todo o time. E a gente começou a conversar. Começamos por análise simples, né? E aí é um processo, como se fosse uma escada, um degrau por vez, né? Você vai subindo, não dá para chegar tudo de uma vez. Por isso que eu comentei com você, Michel, que quando eu vejo que a empresa, pelo menos ela tem um orçamento, ela já tem uma definição de onde ela quer chegar, né? Eu já fico feliz, Sim. porque ele já tem um ponto de partida, né? E aí voltando, no nosso grupo, no caso, a gente começou a conversar com o time, né? A gente alinhou todos os diretores, enfim, todas aquelas pessoas que de alguma forma, direta ou indiretamente, participavam desse processo. A gente fez análise SWOT, aí a gente começou a falar em objetivo, a gente começou a falar em meta. E começamos a vivenciar esse dia a dia, a fazer reuniões semanais, né? A gente tem uma reunião semanal que a gente chama de follow-up. O que significa isso? Qualquer um dos participantes traz um assunto que a gente precisa discutir coletivamente, né? E através desse follow-up eu vou anotando, vou definindo quem é o responsável, qual é o prazo que ele tem que entregar aquela tarefa, e aí a gente vai matando os assuntos e vamos pensando nesse alinhamento, né? Quando chega no final do mês, que a gente fecha o nosso resultado, aí nós trazemos, né, qual foi a nossa audiência. Claro que a gente olhou lá o nosso faturamento, mas como é que está o nosso processo de... uma coisa importante, a gente utiliza lá muito a metodologia do BSC. Então, a gente não pensa só no resultado pelo resultado. A gente acredita que para trazer o resultado, você precisa investir em pessoas, né? Então precisa qualificar, e a gente precisa investir em tecnologia. Essa é uma combinação que para a gente é importante. Então, a gente combina tudo isso, né? Resultado, mercado, pessoas e processo. Tá? É o que a gente tem feito lá. Às vezes, aqui para o pessoal da rádio, ele sente um pouco, mas eu entendo que isso é um processo de aprendizado. Né? Como eu falei, é um degrau por vez. Não dá para você pular 4, 5, 6 degraus. Então, a gente vem evoluindo. Se você me perguntar hoje se isso está 100%, eu digo para você que não. Né? Mas é um processo contínuo, é ciclo. Você está sempre tendo que fazer esse movimento. Tem que estar sempre buscando o crescimento. Então, traz o teu time para dentro de uma sala, cria essa cultura de se reunir para discutir os assuntos de modo geral, pelo menos uma vez por semana, e cria essa cultura de fazer o fechamento do mês. E aí, quando o dono aí que gosta de interferir, que ele perguntar, vocês vão em time respondendo. Eu acho que isso vai catequizando ele vai entendendo que esse é o melhor resultado para o negócio dele. De novo na carona aqui, né? Mochileira aqui, o dedão. Tem que tomar um cuidado, porque toda essa construção na resposta que o Edson deu, ela está baseada em colaboração, né? Em conexão, em conectar. Quando a gente fala tá alinhado, não é, e esse acho que é o grande ponto de atenção, não é repetir o comportamento que o dono da emissora, da empresa familiar tem com você também não repetir isso com a tua equipe. Quando a gente fala tá alinhado, é perguntar e ouvir, é o eu e o nós. Porque aí sim você consegue estar alinhado e coeso. Quando você está coeso, tem uma engrenagem inteira rodando na mesma página. E aí fica mais difícil do cara toda hora ficar mudando, porque ele vai ter que conversar com mais do que você. Então, só não pode repetir goela abaixo, como a gente costuma dizer no jargão, das pessoas que estão junto com você na equipe, repetir esse modelo que o dono lá da empresa familiar faz com você. E aí, só desculpa, e aí a gente, pegando um gancho também nisso, é um pouquinho de liderança, né? A gente está falando em liderança. Isso aí. Como você vai estabelecer uma liderança com o teu time? Né? E aí é importante você estabelecer a verdade, ter a coragem de encarar os problemas, né? Serenidade. Ter a serenidade, ter o equilíbrio, não dá para dar show, né? A gente tem que ser o ponto de reflexão de tudo isso, tem que ser o ponto de equilíbrio para tudo isso, né? É verdade. Porque na hora que tiver dificuldade, você tem que matar no peito e falar, não, vamos resolver junto, né? Então, criar essa sinergia, criar essa harmonia, para que você passe, de fato, ser uma pessoa bem vista. E aí eu tenho certeza que esses colegas vão sempre correr para você, falar com você, e aí vamos conduzir junto o processo, que é mais ou menos como funciona isso lá hoje. Lá, eu costumo dizer, eu não sou o salvador da pátria, eu não sou o cara. Lá dentro não tem o eu, lá temos nós temos um time. Uhum. E esse time trabalha, e aí é importante tirar a vaidade, sabe? Tirar o ego, tirar quem fez isso, quem fez aquilo, focar a solução, não focar problema. Né? Eu não tenho que mostrar, porque eu não quero mostrar nada para o patrão, eu quero mostrar resultado. Sim. Mas o trabalho de um time. Se sentir bem também, né? É isso que nós precisamos valorizar. Mas eu vou até fazer uma observação também, baseada na minha experiência de radiodifusor e caminhando para o interior.
às vezes, quando ela fala em empresa familiar, que tem ali um gestor, e que muitas vezes esse gestor ele é fechado mesmo, ele não dá essa abertura, a gente não deve desistir. Eu vivi uma experiência também pessoal, eu tenho uma formação de administração, depois eu fiz direito e numa das empresas que eu advogava e participando das reuniões, eu percebia uma empresa familiar onde tinha o líder, geralmente com uma liderança muito forte, às vezes ele intimida o grupo. Isso é ruim. Isso é ruim. Isso é ruim. E ao intimidar o grupo, as pessoas lideradas, às vezes, queriam adivinhar o pensamento que ele tinha para poder falar igual. E não necessariamente o melhor ou o correto. Não, era exatamente. entregar um... E eu, participando dessa reunião, com muito carinho, eu comecei a divergir e fazer questionamentos ao contrário. Veja que coisa interessante. Você sabe o que sobrou para mim? Um convite para gerir o grupo. Eu não tenho mais nada, absolutamente nada. Não tenho mais esse viés na minha carreira. Eu tenho o meu negócio, eu já estou na advocacia. E às vezes a pessoa que está aqui nos assistindo, ela está com um pouco desse medo. Eu estou contando essa experiência porque vale a pena, sim. Não, bacana? Você, com amor, com tranquilidade, num momento apropriado, ter esse desafio para você. Chegar ao dono e colocar alguns desafios para ele. Olha, vamos fazer isso. O senhor deveria ouvir mais, vamos caminhar para isso. Se for meio na primeira vez haver assim, uma relutância, não se desestimular, sabe? Voltar, porque na verdade qualquer gestor, você é gestor, eu sou, você também é, mas o que você quer na equipe é pessoas que trabalham na solução do negócio. E às vezes ele não está percebendo. E às vezes você com uma luz diferente é exatamente essa pessoa que ele quer para estar mais junto, para trabalhar a equipe, para caminhar. Né? E aí, Helder, isso é uma questão de percepção, né? A gente precisa ter percepção da hora certa de procurar o dono, de levar alguma informação. Então, assim, quando a gente estabelece os objetivos, né? Você pode fazer esse trabalho com o teu time, conversa com ele, explica a importância de definir esse rumo, de definir esse norte, como que o time tem que trabalhar para atingir o resultado. E aí, tendo um problema ou outro, né, uma interferência ou outra, saber levar esse assunto para ele. Né? Porque a gente não pode, numa situação ruim, chegar lá e também chutar o pau da barraca. Né? Com certeza. Não dá. Você tem que ter equilíbrio de saber o momento certo, a hora certa, de até pensar como é que eu vou levar isso. Porque às vezes as pessoas não têm essa preocupação, falam o que vem na cabeça, e é ruim. Então nós, como gestores, temos que sistematizar isso, pensar, olha, deixa eu pensar aqui como é que eu vou levar. Né? Não vive no piloto automático, né? Pensa numa forma de mudar isso. E a gente quebra a cabeça todo dia pensando nisso. Às vezes até eu utilizo um pouco isso também, às vezes é você até tirar, se você tiver uma certa liberdade, por exemplo, um convite para um almoço e no almoço abordar, às vezes fora do seu ambiente. Isso aí. Né? Eu costumo trabalhar muito isso com meus gestores. Às vezes vamos sair daqui hoje? Nós temos ali o Bosque do Alemão em comum, né? Isso. Às vezes você vê eu lá tomando um café com alguém ali, eu estou discutindo uma ideia, no caminho, na volta, sair da caixinha que você está ali, da sua mesa, aquela mesa, sabe? É isso que a gente tem que, essas ideias têm que fluir nesse sentido. Eu tive um gestor, Michel, que falava assim, muito tempo atrás, eu falei assim, você não está aqui na equipe para falar aquilo que eu quero ouvir, porque senão você fica caro. Eu contratei você para você acrescentar. Então, às vezes, quando a gente coloca, às vezes dessa forma para o teu, enfim, para o empresário aí da empresa de família, você fala assim, mas senhor fulano de tal, o senhor quer que eu só fale aquilo que o senhor quer ouvir? Ou será que eu posso eventualmente trazer? Aí talvez sobre esse ponto de vista ele consiga entender que você não está ali só na teimosia, que tem um compromisso teu em algo maior do que agradar essa relação de subserviência, né? E tomar cuidado de novo para não repetir isso com quem está com você. Né? A humildade de mudar de opinião é o que constrói a colaboração. O discurso é importante, a motivação é importante, mas quando vem alguém e fala alguma coisa diferente daquilo que você já tinha falado, e você olha sem ego e sem vaidade, né? Direto naquela ideia, fala assim, puxa, essa ideia é boa, vamos acrescentá-la aqui no nosso projeto, no nosso plano,
você ganhou a equipe ali. Isso. Né? Que é a mesma coisa que você gostaria que fizessem com você, né? Que esse dono aí da empresa Exatamente. familiar fizesse. É dar sentido, né? Exatamente. A Joana Dark é da Rádio Chavantes de Jaciara, Mato Grosso. Quero parabenizar os convidados, está aí dando parabéns para vocês. Realmente, o grande desafio das emissoras hoje é o planejamento estratégico, o que devemos muito aos relatos de Max Weber. Tirar da gaveta o planejamento e colocar em prática tem sido a dificuldade dos gestores devido à falta de habilidade dos donos que relatam apenas a crise do país. Parece que eu estava adivinhando antes, né? Falei isso antes, né? Então, mas é mais um desafio, na verdade, né? É mais um desafio. Eu acho que não só a habilidade, né? Tem a questão do chá, né? Que é o conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, às vezes, o empresário ele até tem o conhecimento, às vezes não tem habilidade e não tem atitude de querer fazer. Né? Então, acho que é uma combinação. Tá certo. Né? A Maria de Fátima Pereira Oliveira é da rádio A Voz do Vale, de Cândido Mota, São Paulo. Deixa eu entender. Não, a pergunta é para mim, né? Quais os itens que foram considerados para ratear receita e custo por hora? Na prática, como se executa? Consultoria. Quanto custa essa fórmula, Michel? Não, é simples. Eu acho Não, assim. brincadeira. É porque o rateio, você, professor, sabe muito mais do que eu. O rateio, você tem que utilizar um critério, certo? Porque todo rateio é rateio, não é preciso, né? Não é mágico. Eu usei o critério de hora. Então, assim, para você entender, todo o meu custo fixo, eu dividi ele. Então, tudo aquilo que é fixo, que você não possa determinar para um programa específico, eu somei, dividi pelo número de horas que a minha emissora está no ar. E, em cima disso, eu cheguei num valor por hora. Um CFM, um custo fixo por minuto. Exatamente. No meu caso, foi por hora. Então, o meu custo fixo custa X por hora. E aí tem, acrescentando isso, meus custos que são diretos. Aquilo que eu falei, o jornalismo, por exemplo, os repórteres que são do jornalismo, o comentarista político, o apresentador do jornal é custo direto, como o do esporte é a mesma coisa. Ele vai levar uma parcela do custo fixo por rateio, e aí vai ter o custo direto, o meu narrador, o meu comentarista, o meu repórter de campo, isso especificamente. Na receita eu usei a mesma variável, quer dizer, aquela receita que é direta. Então o cara adquiriu uma cota do jornalismo, é receita direta. Ele adquiriu uma cota do esporte, é uma receita direta. Tem o cliente que me contratou indeterminado, vai entrar em todos os programas. Então, essa receita também levou o critério do rateio. É indireto também? Aí é indireto? É indireto também. Mas aí, e a quantidade de inserções que você colocou em cada programa? Se eu posso, por exemplo, se ele determina para... O que eu quero dizer para você... Mas eu vou chegar na tua resposta. Se ele, embora tenha, vamos dizer assim, ele contratou os comerciais indeterminados, indeterminado que eu digo o seguinte... O preço é indeterminado, mas a locação é determinada. Aí ele entra direto. Não, porque quando a gente usa esse termo indeterminado, eu aprendi isso lá na rádio e na Sim, TV. mas aí ele é direto. Eu tenho aqui um valor que é indeterminado. Mas a inserção é direta. Então, eu aplico o rateio de acordo com o direto. Então, nesse caso, não tem rateio, é direto. É direto. Isso. É direto. Isso é direto. Não tem, a receita, praticamente, ela fica direta. Né? Não tem muito a fazer. E disso, eu obtenho o resultado de cada comunicador. Então, o comunicador, ao fazer aquela avaliação mensal, ele vai ver qual é a audiência que ele está fazendo, mas ele também sabe o resultado que ele está dando. A equipe. Eu acho isso importante. E eu vou tomar a decisão, não vai ser, ele está me dando prejuízo, mas me está... Não, a gente vai avaliando, vai discutindo isso, conversando, o que é importante para criar esse alinhamento que você falou. Entendeu? Estamos aqui em função desse conjunto. Né? Michel, eu adicionaria, Edson me corrija, mas eu adicionaria nessa tua conta, que eu acho fantástica, uma ponderação em relação ao custo por faixa horária e potencial de receita. Se 1 minuto ou meia hora do teu prime time, que vale 10 vezes mais do que teu horário da madrugada, o custo tem que ser 10 vezes mais. É uma ponderação receita. Aí eu vou te fazer uma outra observação que eu fiz. Eu fiz exatamente isso.
A madrugada, não, ela tem um peso... E Eu, pondera, né? na verdade, eu eliminei a madrugada, sendo bem sincero. Eu dei um exemplo, mas... Eu não computei, por exemplo, da meia-noite às 5, porque Sim. é um mercado que ele te tiraria toda a tua análise. Mas que seja das 10h30 da noite com o teu meio-dia, por exemplo. Então, o custo, em vez de ele ser linear hora a hora, se ponderando com o peso da receita, você consegue estabelecer, tudo bem, eu tenho esse custo, mas aqui eu posso faturar 10. Não pode ser justo ter o mesmo custo quando eu posso faturar 100 naquele mesmo tempo. Então, é que no tipo de ele negócio... custa mais, ele te vale mais, é valor. Depende, não é só custo. é que no negócio, isso depende muito do negócio. Então, eu vou te dar um exemplo que é totalmente ao contrário do que você está pensando. Certo. Exemplo de prática. Assim. Então, por exemplo, você pega no meu caso rádio. Tá? A banda B, por exemplo, eu tenho um esporte que começa às 5 da tarde e ele se alonga à noite. Mas nem por isso ele é mais barato. A audiência é menor porque o público é menor, mas o preço não é menor. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Então, capacidade de gerar assim, por receita. exemplo, no meu caso, né, eu não faria essa avaliação programa a programa. Para mim não faz sentido. Né? Para mim faz sentido você olhar a faixa. Aí eu olho duas faixas. Eu olho a faixa das 7 às 19, Sim. tá? que é o meu jeito de fazer o programa, e depois olho o resto. Porque, por exemplo, quando eu quero olhar qual é o meu ticket médio, né? Qual é o valor da minha receita? Eu estou olhando esse horário, porque é o horário que eu trabalho forte. Né? Eu não consigo diferenciar a receita, o custo da manhã e da tarde. Entendi. Né? Você tem duas faixas e é isso. É isso. Então eu prefiro, Mas já é uma ponderação. Eu prefiro trabalhar. Para mim não faz sentido. Na televisão faz todo sentido. Né? No meu caso de produto faz... É que você tem diferença de produto. Exatamente. Né? Você tem um programa que é o jornalismo, que é de manhã, o esporte... Aí você precisa conhecer isso. Né? Exatamente. Volto a dizer, isso não é preponderante numa avaliação. Ele faz parte de um dos itens da avaliação do todo. Claro. Entendeu? Compõe, né? Mas, por exemplo, eu tenho um jornalismo que começa de manhã, ele volta à tarde. Você tem um entretenimento. Aí eu tenho o esporte, que embora seja no horário que eu entendi que você colocou, minha cabeça ficou rodando aqui, mas o valor dele é diferente. Não, acho que fica a dica aí, né? Acho que dependendo da situação, sim, exatamente. aplica. Essa ponderação. Né? A Aline Ruge, ela é da Rádio Bianca FM, de Umuarama. Aliás, um abraço, esteve visitando esses dias lá a nossa emissora. Um grande abraço para você. O que exatamente envolve um planejamento estratégico? Como isso é feito no papel, esse plano de ação? E como é feito esse acompanhamento durante o ano? Uma aula aqui. Posso tentar resumir, né? A gente falou aqui, talvez, de maneira mais espaçadas, né? Porque no momento que a gente vai conceber um planejamento estratégico, a gente está falando num horizonte de 3, 4, 5 anos, né? Aí a gente comentou aqui que é importante entender qual é o teu propósito como empresa, né? Então a gente tem que pensar na minha missão, na minha visão, né? O que você quer atingir ao longo desse período. Aí você traz com tudo isso os teus valores. E valores têm um papel importante porque eles servirão de guia, de base, para definir qual será o comportamento, né, das pessoas no atingimento dessa visão. Né? E isso é uma coisa extremamente importante, gente, definir os valores, sabe? Mas deixa eu te interromper um pouco. Ela está muito preocupada, eu entendo, ela ficou... No papel. Não, ela está muito preocupada com, na verdade, até um papel, uma forma. roteiro, isso, na verdade, não existe. Como você falou da análise do SWOT, por exemplo. Né? Ali você determinando os teus pontos fortes, fracos. Aquilo vai te determinar as suas ações, né? As ações que você vai tomar para você melhorar com datas. Não precisa se preocupar. Você pode escrever isso no guardanapo, vamos dizer assim. Né? Eu acho que essa preocupação que você não fica preocupado com a ferramenta. Né? É um papel que você vai anotar com datas, obviamente. Eu estou falando isso voltado à cidade dela. E todas as datas que você colocou, você vai ter que cobrar porque o plano de ação ele tem data e tem responsável. Não é verdade? Mas eu te interrompi, né, nesse sentido. Não, então, eu acho que o que você está falando é importante, porque eu também não gostaria assim, de me ater a detalhes, né, que isso possa talvez complicar um pouco mais, até porque a gente tem um tempo curto aqui para
para estar explicando. Mas eu diria assim, estabelecer o objetivo macro é muito importante. Porque assim, o objetivo macro eu estabeleço a partir dessa combinação da missão, da visão, dos valores. E aí tem todo um ritual, né? Tem todo um formato, tem todo um passo a passo de como fazer. E aí você tem o ambiente interno, o ambiente externo, né? Qual é de fato o teu negócio, você define o teu objetivo estratégico. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui de um objetivo estratégico. Eu quero aumentar a minha receita em 10%, né? Em 15%. Esse é um objetivo macro. Para que eu estabeleça uma receita em 10%, quais serão as minhas metas? Como é que eu vou desdobrar? Então, a meta ela é mês a mês, né? Aí a meta é a quantificação desse objetivo. Uhum. Né? Então, se eu quero crescer 10%, 15% ao longo de um ano, né? Quais serão as metas que eu vou estar alocando para a minha área comercial? Aí você faz um acompanhamento mês a mês. Aí você tem que montar indicadores, né? Tem uma forma de... que seja, eu acho muito importante trabalhar de maneira visual, porque quando o cara chega na empresa e o cara vê no quadro, vê na televisão como é que está o acompanhamento da meta dele, Opa. ele já se mexe, não precisa nem o gestor falar, porque ele está vendo que o resultado não está legal. E aí você cria métricas, né? Então eu, lá na Rede Massa, na Massa FM, além da meta de venda, você ainda traz metas que ajudam, né, a cumprir a meta de receita, a meta de faturamento, a meta de venda, que é plano de visita, né? Que é trabalhar com ticket médio, que é trabalhar com faixa de desconto, né? Tem uma série de coisas que você vai desdobrando até se garantir. Tem aquilo que eu falei no início para vocês dos instrumentos de um avião. Quando eu traço um rumo, né, eu tenho um objetivo, eu tenho que buscar todos os indicadores que vão me cercar, que vão me ajudar para que eu consiga cumprir o resultado final, do que eu pretendo, né? Só complementando, o roteiro, tem diversos roteiros para você escrever exatamente passo a passo, mas é igual ao SWOT. No Google, planejamento estratégico, vai aparecer N maneiras. O mais importante, e o roteiro é fácil de achar, portanto, que está na internet disponível, é a cabeça, é a cultura do planejamento estratégico. Que não é uma vez no ano, e sim todos os dias, na medida em que você pensa como que você vai fazer, ou corrigir caminhos, ou corrigir rotas para chegar lá. O Adalto Almeida, ele é da Rádio Liberdade de Caruaru, em Pernambuco. As ações promocionais / sociais continuam sendo um diferencial para gerar receita numa rádio musical ou existem novos modelos pelo Sul? Fala aí, Marcelo. Olha, eu queria dar uma contribuição para você, Adalto. Você sabe que as indústrias, antigamente, elas faziam produtos, compravam máquinas caríssimas, produziam seus produtos e colocavam no mercado e as pessoas iam lá e compravam. Chegou um determinado momento que a competição ficou muito acirrada, as pessoas começaram a mudar e as indústrias, antes de comprar as máquinas, desenvolver e fabricar seus produtos, começaram a conversar com o consumidor e aí entender as necessidades dele e aí voltar para dentro e aí refabricar alguma coisa que ele queria. Antes era, não, eu tenho essa tecnologia, vou fabricar e ele vai comprar. E ele estava lá na ponta, inverteu esse papel e o protagonismo foi para o consumidor. Será que a gente não tem aí uma situação parecida? Vou detalhar. Veja bem, se eu for assim, uma rádio musical. Rádio musical é um produto, né? É o teu produto, é o que você tem para oferecer. Será que além da rádio musical, você não pode fazer rádio musical que agrada a quem? E aí focar no cara que curte a rádio musical. Porque um cara que curte uma rádio musical, primeiro, ele vai escolher ou ele vai ter uma preferência por um estilo de música. Rádio musical ainda é genérico. Esse cara que gosta do estilo de música regional, vamos dizer, seja isso, ele gosta de um monte mais de outras coisas. O que mais ele gosta? E aí você se conecta com o cara e não necessariamente com o gênero ou com o estilo, música, notícia, esporte. Se conectando com esta pessoa que gosta da rádio musical, do gênero de estilo musical que você tem para oferecer ou que você construiu a sua trajetória, você pode entender que outros estilos, que outros gostos, que outros comportamentos e atitudes ele tem, e aí você pode transcender a rádio e buscar, assim, uma aproximação com ele. Se você descobrir, e não é difícil, é conversar, né, que o cara que gosta desse gênero musical, ele tem uma determinada idade
de participação maior, o sexo, ele está no interior, ele está na tua cidade, está mais na zona rural, etc e tal, e aí ele gosta de, sei lá, qualquer outro tipo de cultura ou de atividade, e aí promover eventos que também entreguem isso, mas eu não estou fazendo evento social, eu não estou fazendo evento de música, eu estou fazendo um evento social. Sim, mas o teu público é o mesmo que gosta da música, só que você está entregando, falando com ele com uma outra linguagem, mas o cara que você está conversando é o mesmo. Aí a rádio sai, de novo, do autorreferencial e vai buscar no mercado aquilo que o cara quer. Mas, Bom, uma rádio precisa, né? Ela precisa desses projetos. Eu acho que ela não, Sem dúvida. ela de forma Cada só vez musical, mais. ela não sobrevive. E Bom, aquilo, então- que eu comentei no início, uma coisa retroalimenta a outra. Sim. Então, quando eu faço a promoção, quando eu trago o evento, eu melhoro a minha audiência. A minha audiência me Sem traz dúvida. mais receita. Bom, nós temos... E às vezes traz outros, né? Novos. Isso. Nós temos que pontuar agora nas nossas respostas, que nós temos muita pergunta e temos 15 minutos pela frente. Então, vamos lá. O Rogério Bate-bola. Afonso, aliás, um abraço da Rádio Transamérica em Curitiba, está enviando um abraço a todos nós. Gente muito competente, apaixonada pelo que faz. Hoje o rádio, além de estar em sua frequência no dial, pode-se ouvi-lo através de várias plataformas, site, aplicativo, Face, YouTube, Instagram, é uma mídia digital. Pergunto, como podemos trabalhar com os profissionais de mídia para que entendam esta força do meio rádio no meio digital? Ó, isso é um desafio, hein? Né? Porque a gente tem... eu comentei, acho que talvez fora do ar com vocês, do nosso processo digital no Grupo Massa. Quando a gente tinha lá um produto que era um portal de notícia, a gente entendeu que a gente precisava criar uma empresa que não só explorasse, né, o produto em si, mas buscasse outras alternativas como forma de sobreviver. E olhando isso no rádio, não é diferente. Então, hoje, como eu acho que eu comentei com o Marcelo, que a questão, o Rogério, né, que está perguntando, eu vejo assim, o digital ele funcionando como se fosse um remarketing, né? Ele complementando aquela mídia principal, quer seja da televisão, quer seja da rádio, de alguma forma fazendo quase que um 360, né, com o cliente. Então você hoje coloca a mídia rádio e traz um complemento para ele dentro da mídia digital. Aí a gente explora muito, né, a questão de rede social. Mas ele está fazendo a pergunta, Edson, é bem objetivo. Como fazer os profissionais ser multimídia? Isso para a gente hoje é difícil. Eu tenho uma resposta fácil. Eu dentro do grupo, por exemplo, eu falei para você que eu gostaria que o nosso executivo de conta tivesse também essa expertise, né? Então, claro, a gente começa a estabelecer um plano para poder que esse profissional também consiga vender. Aham. Mas isso é uma intenção minha, né? Mas eu uma penso- ideia minha. Mas aí, quando a gente fala do alinhamento estratégico, isso às vezes não consegue chegar lá na ponta, né? Então, isso é um trabalho de aperfeiçoamento, é um trabalho contínuo de trazer palestras, de trazer conhecimento, para a gente entender esse comportamento no mercado de uma forma geral. Mas eu voltando a ele aqui, eu vou ser às vezes posso até chocar um pouco o que eu vou dizer. Eu vivi isso que ele está colocando, mas eu fui claro, conscientizei primeiro e disse, olha, hoje o meu repórter, para trabalhar comigo, nesse meu veículo, ele tem que ser esse requisito. Um deles é ser multimídia. Certo. Quer dizer, se ele ainda não tem essas habilidades, vou treiná-las, porque estou partindo para isso agora. Dei o treinamento, tentei o convencimento. Desculpa, deu, não deu, meu amigo. Não, mas é isso mesmo, né? Não tem outro jeito, Mas gente. assim, só que isso na prática, né, tem uma dificuldade. Sim. Então, como é que eu faço? Por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, né, assim, a forma de liderança que a gente falou agora há pouco aqui. No mundo dos negócios, no mundo das empresas, não existe mais o eu, somos nós. Sim. Muito bem. Então, a gente tem que agir e pensar coletivamente. Concorda? Convencer, né? E aí, exatamente. E aí, eu não gosto de mandar, eu gosto de orientar. Eu não Convencer, gosto de também dizer penso igual. vai, eu gosto de dizer vamos. Vamos. Então, é uma outra forma. Então, Mas e se ele não for? aí sim. Então, por exemplo, como é que você faz isso? No momento que você começa a estabelecer objetivos, porque tem que ficar claro para ele também. Sim. Porque não adianta eu chegar para ele e falar assim, isoladamente, falar, ó, negão, faz o seguinte, faz isso, Não. né? Isso é importante. Não, eu preciso criar uma sinergia com esse todo. Sim. As coisas dentro da empresa, elas têm que fazer sentido do processo, lá da visão, aonde eu quero chegar, que visão que eu quero, passando pelo objetivo estratégico, definindo metas.
Aí, quando ele percebe isso, que você cria um sistema, né, um ambiente que ele começa a perceber, ele mesmo vai acabar se excluindo. Mas eu preciso criar dentro do grupo esse ecossistema. Porque só a minha voz ecoando, ou a do Benite, ou, claro, não funciona. A não ser Quando que, eu falo nesse conceito é do geral. a não ser que você entra numa linha mais autoritária. E aí eu falo para o time lá o seguinte, você tem dois caminhos. Você pode trabalhar numa forma mais participativa, colaborativa, de orientação, né? E aí eu tenho que criar essa musculatura. Dá mais trabalho. Que dá mais trabalho, mas eu trabalho alinhado, como eu te falei. Exatamente. Né? Ou eu vou numa linha autoritária, porque aí o autoritário fala assim, estou mandando fazer, faz, não fez, não dá pau comeu. certo. O que acontece? Eu perco o legado. Né? Sim. Aí o dia que eu tiver uma dor de barriga, o que acontece com a empresa? Então eu preciso construir uma história rica, né, de gestores. Mas o que eu quero dizer para você é que mesmo, eu penso igual você, eu tenho essa da democracia participativa, portas abertas, mas tem determinados momentos em que tudo isso, e a pessoa não entendeu esse todo, entendeu? Ele vai ser feliz em outro lugar e eu vou continuar sendo feliz onde eu estou. Você pode colocar um outro dia aí, um tema de falar sobre endomarketing, né, e falar do tema comunicação interna. Como que as empresas se comunicam internamente. Exatamente. E isso lá no grupo, né, a gente está fazendo um evento agora, a gente está fazendo um workshop que é justamente sobre planejamento estratégico. Nós estamos levando 70 e poucas pessoas, que são os gestores do grupo, para falar justamente sobre isso. Então, de alguma forma, eu preciso impactar esses profissionais, essas pessoas, e aí você vai dando essa linha pelo resultado, pelos objetivos e pelas metas. E lá na frente, o cara que não entendeu isso, ele vai se excluindo, ele vai percebendo que ele não tem o espaço. Essa é uma forma que eu vejo. Eu concordo plenamente. Pode ser não tão assertivo mas é isso agora, mesmo. Mas é uma forma que a gente vê exatamente pela configuração e pelo tamanho do grupo que nós trabalhamos hoje. Mas é isso aí. Né? Numa empresa menor seria muito mais fácil. O Éder Borges, ele é do grupo SBT de Santa Catarina, Massa FM de Lages. Boa tarde a todos. Discutimos e nos esforçamos para agregar audiência, faturamento e relevância para o público. Sabe-se que os mercados se comportam de formas diferentes, os projetos locais em particular são mais complexos de se conquistar os 3 pontos acima. Quais são as dicas para a realização de eventos de arena ou de forte participação de comunidade com sucesso? Eu acho que nós já abordamos aqui, né? Já falamos dos projetos, né? Dos projetos e voltados ao local. Antônio Araújo, da Progresso do Acre Comunicações, Rio Branco, no Acre. Para você, Edson, do Grupo Massa, é possível, com o modelo de negócio com emissoras em rede, trazer bons resultados? Ou somente consegue levar a marca da emissora para outras cidades? Olha, aí a gente tem que pensar assim, né? Eu estava falando exatamente hoje com o Benítez, porque a gente está num processo de franca expansão, né? E aí o nosso desafio, porque às vezes você tem uma questão de uma rádio que talvez só lembre a marca, né? Só traga a marca e não traz talvez o resultado. Enfim, tem uma série de combinações de fatores. De qualquer maneira, eu vejo isso de maneira muito positiva, né? Mesmo você trazendo lá uma região distante da gente aqui, como é o Acre, né? Se ele tiver lá um negócio, que ele tem um faturamento razoável, tem uma estrutura que comporta, né? Eu acho que é interessante. Eu acho que é viável, sim. Tá certo. Né? Dá para alinhar os dois, né? Dá para alinhar os dois. Nessas duas variáveis que ele colocou. Marcelo, ele falou ali na pergunta anterior, a questão de... Nós já abordamos muito aqui, mas até para que não fique em branco objetivamente a resposta dele, você colocou sempre voltado a esse interior, um projeto local de uma cidade como a dele, Lages, às vezes não quer dizer que vai dar para uma cidade como Ponta Grossa. Não. Então, esse feeling que ele tem que ter no local, Claro. que isso é muito importante. Ele pode até, entre aspas, com a visão global, copiar ideias, né? Sim. Copiar, isso faz parte do jogo. Referências. Referências. E aí ver se adapta aqui, acho que esse local, né? De novo a gente volta para aquele fator que eu acho fundamental, né? E hoje é mais fácil fazer isso. Está conectado com o mercado. E o mercado não é só anunciante, é também com as pessoas. Hoje você pode fazer interações muito simples via uma rede social como o Facebook, via uma rede social como o Instagram, via aplicativos de mensagens
como o WhatsApp. Tem alguns veículos que já fazem isso de uma forma bastante eficiente. Isso não precisa ser necessariamente durante aquele programa ou aquele programa daquele apresentador. Pode ser um WhatsApp aberto o tempo todo, porque trocar experiências, trocar informação te ajuda a ser relevante, te ajuda a manter a audiência perto de você e te dá informação do que o cara, do comportamento do que o teu público está tendo, como que ele está consumindo, como que ele está ouvindo. Um abraço para o Rogerinho. Como que ele está ouvindo a rádio num aplicativo? Né? Ele ouve o dia inteiro, ele ouve só em determinados momentos quando ele tem um Wi-Fi na empresa, ou ele ouve só à noite antes de dormir quando ele está em casa na rede. Enfim, entender esse comportamento do público te ajuda em todos os sentidos, em manter esse público perto de você, porque você está conversando com ele, só por isso já é legal. Ele te ajuda a definir projetos regionais, que perfil de projetos, com que tipo de atrações, com que tipo de tematização, e te ajuda a vender para as agências, Rogério, que acho que foi a pergunta do Rogerinho, era no sentido do escutar a rádio, ouvir música de rádio no aplicativo. Né? É diferente de promover o conteúdo no portal. Aí você pode colocar lá uma hora sobre uma banda de essa pergunta foi de Lages. Então, de Lages é sobre projetos, né? Isso. Mas é que ajuda em todos. Tá ajuda, certo. Inclusive, na pergunta do Rogerinho, isso tu quer dizer. Exatamente. Para poder vender para as agências, tem que saber como é que a Dona Maria e o seu João lá estão ouvindo a rádio no aplicativo. Aí... qual o percentual de lucro que vocês consideram ideal para uma emissora? Perguntou o João Carlos de Guarapuava. Olha, se eu como gestor ia falar para você 100%, mas não dá, né? Seria bom. Seria bom. Mas isso depende da política de cada empresa. Eu né, acho que aquilo que é necessário, né, para que você consiga cobrir os seus custos e gerar o resultado, né, de acordo com o investimento que você fez. Né? Então, tem a ver essa combinação. Deixa até, já que isso tem a ver com planejamento, Michel, rapidinho. Ele quer saber, na verdade, se existe um percentual de resultado. Padrão, né? Aquele acima ou abaixo, é melhor ou pior. Depende do tamanho da rádio também. Depende do tamanho da rádio e o momento que ela está. Porque quando você se reinventa, eventualmente tem um veículo aqui que a gente conhece que se reinventou. Jogou fora todas as práticas anteriores e construiu novas porque o faturamento vinha caindo ano a ano. Isso exige o quê? Resiliência e pensamento estratégico. Mais do que o plano de ação, o pensamento. Então, eu não sou assim, mas eu tenho isso e eu quero ser assado. Para fazer isso, eu vou ter que talvez ter um prejuízo de X% para lá na frente poder ter um prejuízo, um resultado maior. Então, depende do momento que a empresa está. Qual área da se eu rádio... fosse só para não deixar ele assim no vácuo, No vácuo. Vamos pensar assim, de uma maneira geral... 10%. O mercado... Não. Eu dizia para ele uns 20%. Tá bom. Eu acho que 20% é um número, bom número razoável. Parâmetro. Também acho. Como um parâmetro geral. A Juliana Montes, de Juiz de Fora, qual a área da rádio que merece mais atenção no orçamento? O orçamento é financeiro, né? Mas todas as áreas, né? Você não pode privilegiar essa ou aquela, né? Todas as linhas, né? Todas as linhas, exatamente. A Janaína Pérez, de Brasília, Distrito Federal, uma rádio em rede ajuda a economizar no orçamento? Com certeza. Uma rádio em rede consegue ser local? Uma rádio em rede consegue, porque quando você gera a programação na cabeça de rede, que você tem toda uma rede de afiliadas, você consegue compartilhar essa despesa. Você faz esse rateio, né? Entendi. Então, acho que aí é uma vantagem que você tem de você ter a rádio em rede. O Marcelo Rocha, de Campos, quanto e como devo planejar para trazer dinheiro de fora, como São Paulo? Mas depende do teu mercado, né? Exatamente. De onde que ele é? Campos. Eu imagino o seguinte, se você tem anunciantes em Campos, né, que interessam ao mercado de São Paulo, você vai ter que ter um escritório lá em São Paulo, um representante lá em São Paulo. É isso? Tem que ter uma estratégia para isso. Tem que ter uma estratégia lá em São Paulo para trazer esse dinheiro para Campos. Mas tem que ter mas isso interesse do anunciante. As pessoas falam, porque São Paulo tem os grandes anunciantes e tal, mas você, se puder fazer essa presença, mas assim, eu entendo o que ele quer dizer, que às vezes o dinheiro para chegar numa cidade menor, né, porque ele passa pelas capitais, às vezes pelas grandes polos, é realmente um desafio. Né? Isso é um desafio que você tem que encarar. Eu já tive do lado de lá da mesa comprando planos de mídia para anunciantes nossos que estavam fora do eixo de decisão, né, da cabeça ali
do marketing do cliente. Via de regra, quando essa política ou essa prática é demandada, ela vai usar os critérios técnicos como mandatórios. E, em segundo lugar, os critérios de compliance. Ou seja, a gente tem muitas rádios no interior que não fazem, não entregam comprovantes, não tem checking, e isso às vezes prejudica trazer dinheiro de fora. Se você tiver audiência e tiver boas práticas, a chance de você estar num plano de mídia nacional, de um anunciante nacional, como por exemplo São Paulo, você falou, mas não necessariamente só São Paulo, aumentam significativamente. E aí vai coisas que agregam, né? Ah, eu quero anunciar em Campos. O cara vai digitar rádios em Campos. Tá, se você tiver um site legal, uma rede social legal, isso tudo vai colaborar para dizer, pô, essa rádio é legal, né? Tem promoções. Está com a né? documentação em ordem, né? Tá, exatamente. Juarez do Nascimento de Jesus, de Vitória da Conquista, na Bahia. Como identificar se meu gestor está aquém ou abaixo da capacidade para realizar meu planejamento? Aí, professor. Puxa, já falamos um pouco. Já... Tá o dia todo com ele, né? Acompanhando. Eu acho que essa é uma questão de entendimento, né? Tem que ver como é que está o nível de entendimento do alinhamento da empresa, né? Tem a ver com o gestor do dono. Tem uma série de questões aqui, né? Tá bom. Acho difícil precisar rapidamente isso. Eu estou pensando eu como radiodifusor aqui no meu gestor lá, né? Eu acho que é uma série de componentes que você tem que avaliar, quer dizer, como é que ele está com a equipe, né? Se essa equipe está fluindo, o teu ambiente é importante, ou se você o considera assim, dentro da sua questão autoritária ou não, né? De gestão, vamos dizer assim, se ele está trazendo os resultados, se a tua empresa está com uma boa posição de Perfeito, marca. Mas isso tem a ver com a forma de liderança, Sim. né? É aí é isso que você vai avaliar no seu gestor. Acho que é nesse sentido que foi a pergunta. Então, é esse conjunto, como várias pessoas, às vezes que você está na ERP e tal, o cara chega para você e fala assim, pô, estou com o meu gerente lá há tanto tempo, não estou tendo resultado, o que você acha do fulano? Você, cara, como é que eu vou achar avaliar do fulano se eu não conheço o dia a dia da sua emissora? Não está como você fazer isso. Então, todos esses componentes que ele pode trazer. Mas eu acho que desculpa, Michel, o primeiro passo é você deixar muito claro para ele o que você espera dele. E aí, se ele sabendo disso, você pode avaliar nesses indicadores que você estimulou ele. É que aí uma coisa leva a outra, né? Porque quando você fala isso também dá a entender o seguinte, e qual é a cultura da empresa, né? Qual é o estilo de gestão da empresa, né? Então tem uma série de componentes variáveis, né? Que variam muito aí, né? O Elmer é da rádio Teófilo Otoni AM, mas que está migrando para FM. Ele é de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Essa é uma pergunta que nós já respondemos aqui. Quais os itens de controles poucos e vitais que vocês sugerem para uma emissora de rádio? Eu acho que nós já falamos, né, do SWOT, do teu triângulo. São coisas que você encontra na internet que você pode aplicar. Mas rapidamente aqui para ele é o seguinte, acho que quando você faz o teu orçamento, você define o seguinte, qual é o resultado que você vai perseguir? Então, olhar o resultado mês a mês, né? Porque se houver qualquer sinal de mudança, você vai ter que entrar com uma estratégia para mudança, né? Para reverter esse quadro. Olhar como é que está teu volume de faturamento, olhar como é que está a tua audiência, olhar como é que estão os teus processos, né? Como é que está melhorando a tua eficiência operacional, olhar como é que está o desenvolvimento das pessoas. Então, tem uma série de questões que são importantes. O Ezenilton Carvalho da Luz, Litoral FM de Ituberá, na Bahia. Parabéns pela abordagem. O grande gargalo das emissoras do interior é que, em sua grande maioria, são empresas de família e, às vezes, cada membro dela quer mostrar poder, perdendo de vista a luz da profissionalização empresarial. Isso é isso é um desafio também. É um desafio, né? e é um fato, né? É um fato. O Juarez, da Banda B de Curitiba, que é o meu controle lá, gostaria de dar os parabéns ao Edson, Marcelo e também ao Michel pelo belo desenvolvimento do tema. Muito obrigado. Obrigado. O Eduardo Melo, da Rádio Cultura de Umuarama. A importância do Media Kit. Como utilizar as redes sociais para aumentar o faturamento? Olha, esse é um tema que nós já abordamos aqui em outro IAD e que eu não vou me alongar muito. Você vai encontrar no próprio portal da ERP. Nós fizemos um IAD exclusivamente para isso. Falou de Media Kit e falou de todo esse processo. Então, eu não vou aqui abrir mais para esse debate, até porque nós já chegamos aqui também no nosso horário. E eu queria deixar, então, aqui, primeiro agradecer de coração, em nome da ERP, da ABERT, a disponibilidade de vocês de estar aqui.
Foi realmente um debate engrandecedor. Eu saí daqui com o meu coração cheio, aprendi muito com vocês. E deixar aí um minuto para vocês, mais uma vez, se quiser colocar a sua empresa, falar o seu endereço e aí as suas ponderações finais aí. Começa com você, Marcelo. Obrigado. A nossa empresa chama XYZ Estratégia, o site é xyzestrategia.com.br. Você pode acessar lá, tem um pupurri de alguns serviços e expertise que a gente oferece. Mas eu queria deixar um recado para você que tem aí, que sua camisa todo dia no interior desse Brasil. Eu sou um cara apaixonado pelo interior, eu acho um excelente ambiente para se fazer negócios, mas hoje a rádio precisa ir até as pessoas. A rádio precisa ir até o mercado, a rádio precisa sair do seu casulo e dar a cara para bater. Conversar, tentar, errar e acertar. Edson. Bom, eu agradecer novamente o convite, foi muito proveitoso mesmo, né, esse debate, enriquecedor para todos nós aqui, né, compartilhando isso com os nossos telespectadores aí. Eu espero ter deixado uma mensagem positiva para vocês. Eu ficaria muito feliz, né, só reiterando, o fato de que vocês pelo menos tenham um norte, né, tenham um objetivo e que isso possa de alguma maneira ajudar. Porque eu acho que o planejamento estratégico é um processo de evolução, né, é um passo de cada vez. Eu tenho certeza que não vão faltar aí outros eventos para a gente voltar a debater. Desculpa, né, porque às vezes os temas aqui abordados a gente tem que falar de maneira muito, muito rápida e possa passar batido por alguma coisa ou outra, né? Talvez a gente possa fatiar um pouquinho essa questão, falar um dia sobre liderança, que eu acho que entrou muito, permeou muito. Que também é muito importante, né? E se alguém tiver aí alguma dúvida depois e quiser te mandar, né? Estou disposto aqui a responder, ajudar, enfim, colaborar com o mercado aí da radiodifusão, que eu acho que é um mercado importante. Como eu venho de outro mercado, eu estou muito feliz aí com a experiência e com esse desafio. Muito obrigado. Então, obrigado, Edson, obrigado, Marcelo. Quero lembrar vocês que estão nos assistindo neste momento que o nosso próximo EAD já tem data marcada. Será no dia 22 de novembro e veja que interessante. Nós falaremos sobre promoções no rádio, projetos, né? Nós vamos explicar tudo o que pode e o que não pode na hora de você realizar uma promoção. Aquela questão da caixa, a forma de registro, enfim. Aguarde que em breve nas nossas plataformas nós vamos abrir lá para as inscrições. Agradecer de coração. Queria deixar também um recado muito especial para todos vocês. Primeiro que é possível ser amigos independente do candidato que você votar. É possível continuar amigos, é possível continuar se abraçando, independente da opção que você fizer do seu voto. E a gente tem que falar isso mais, porque as pessoas estão entendendo isso de uma forma errada. E, além disso, falar uma coisa para você. A crise existe e ela está aí, mas, assim, eu sou uma pessoa que acredito muito no nosso país. Acredito muito. Não perca nunca a sua esperança, não perca nunca a sua garra, a sua motivação para que o seu negócio seja cada dia mais valioso. A esperança, a motivação vai contagiar a sua equipe e você vai ver que isso vai fazer com que as coisas se facilitem muito. Não fique triste, não fique fechado aí na sua sala. Abra a tua porta, traga a tua equipe junto de você, debata os assuntos, você vai ver que isso tudo vai te ajudar muito. Um grande abraço, mais uma vez, em nome do nosso presidente da ABERT, Paulo Toné, do nosso presidente da ERP, Alexandre Barros, eu agradeço a todos vocês e que Deus possa abençoar a você que está nos assistindo e toda a sua família e até o nosso próximo EAD. Um abraço.